Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas na cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Brasil, Governo Federal. Apresentam uma produção Trupe de Trapo e Red Orange Films. Realizada com recursos da Lei de Emergência Cultural 14.017/2020, Lei Aldir Blanc. A silhueta de um par de mãos que percute o couro do sopapo. De dentro do tambor vemos o couro retesado, que a contraluz lembra a lua cheia, imensa e vermelha, sobre a qual desenha-se o título, Páginas Amarelas, Vida e Obra de Carolina de Jesus. Em tela preta, nos bastidores de Páginas Amarelas. Episódio 2. Eu trabalho com a Trupe de Trapo fazendo os figurinos. Mari Falcão, figurinista e idealizadora. Também entrando para a equipe deles junto, que é uma turma muito legal e tal. E trabalho num outro espetáculo. É negra, de cabelos pretos bem curtos. E nessa função desse outro espetáculo, nós fomos, em 2018, um pouco antes de toda essa função, nós estivemos num festival nacional lá no Piauí. E aí fizemos a nossa apresentação, assistimos a apresentação de outras pessoas, e aí sentados em volta da piscina do hotel onde estávamos lá, eu comentei com eles esse amor todo que eu tenho pela Carolina, e o meu sonho, assim, de um dia fazer um espetáculo, de ter alguma coisa, sabe, honrar a pessoa dela, a persona dela, que eu acho muito maravilhosa. E nessa conversa descontraída, a gente acabou indo e disse, eles toparam, eles compraram a minha ideia, e disse, nós vamos fazer. Nós nunca trabalhamos, nossos espetáculos sempre são espetáculos infantis e vamos fazer um espetáculo adulto, vamos pegar essa tua ideia, que eles acharam maravilhosa. Até na época eu faria a Carolina, que é um também dos meus sonhos, mas, em várias circunstâncias e tal, mas em compensação, nesse espetáculo do Páginas Amarelas, nós temos a Glória interpretando a Carolina, que é uma pessoa maravilhosa, a Glória Andrade, E aí ficou muito legal, assim. E a Carolina eu acabei conhecendo alguns anos atrás, lendo, ouvindo umas leituras dramáticas que foi feito na URGS, e eu comecei a ouvir e ver essa história maravilhosa, porque, gente, vou te contar, não tem como a gente ler Carolina e não se apaixonar por ela. Ela é maravilhosa, ela é atual, é uma pessoa que escreveu que fez toda a sua arte, toda a sua escrita lá na década de 50, e se tu leu, tu disse que ela fez na semana passada, porque de tão atual, de tão maravilhosa que ela é. E a minha paixão por ela surgiu daí, e eu sempre, sabe, não sei, eu sempre leio, sempre falo, dou alguns exemplos que eu tenho, e a vida dela, assim, para mim, ela é muito parecida com a minha vida, com a vida de muitas outras pessoas, outras mulheres, E saber que ela foi uma guerreira tão... Nossa, ela foi demais, assim, uma pessoa que praticamente não tinha nada. E ela tinha tudo. Ela era uma rainha, ela era perfeita, maravilhosa. Eu só tenho muito a agradecer à trupe por ter colocado, esse meu sonho à mostra, assim, e sabe, as pessoas vão ver e saber a história dela. Eu sei que várias pessoas já fizeram isso, que já tem outras coisas da Carolina, mas esse espetáculo, do fundo do meu coração, foi feito com muito amor de verdade. Junto a uma parede de tijolos à vista, Mari tira a medida da manga da atriz Glória Andrades. Ambas estão de máscara. Mari verifica a marcação na fita métrica e toma nota. Vamos ver essa bundinha? Mede a circunferência dos quadris de Glória. Confere a fita métrica e toma nota. Que inveja. Eu que não tenho nada. Sim, as pessoas tudo eu.
Posiciona o braço direito de Glória aberto ao lado. Mede a cava da manga. Meu avô é alemão, né? Era alemão, né? Daí eu digo, tinha tanta coisa pra puxar com o alemão, podia ter puxado um olho mais claro, sei lá, qualquer coisa. Não, podia ter que se puxar sem bunda. O ator Anderson Gonçalves, de macacão cinza, agacha-se. Deixa eu... Cadê meu... Eu quero meu... Ah, eu levei pra lá. Muito louco esse bagulhinho. Muito, né? Passa os dedos pelo calçado branco. Ai, dá pena, né, de agora botar curso já. Sim. Mari está sentada em uma lona preta estendida no chão junto a um frasco de tinta spray e 6 pares de calçados esportivos tingidos de branco. Lança jatos aleatórios de spray laranja nos calçados, sujando a pintura branca. Marca um ponto nas costas do macacão de Anderson. Ele se agacha, levanta-se, torce o corpo para os lados. Ergue as pernas, dobrando os joelhos. Carolina, ela vem numa Anderson Gonçalves, ator e produtor. De conversa sobre, é negro, de pele clara, tem a cabeça raspada, bigode e cavanhaque pretos. Bandelli, que é um espetáculo ficcional para crianças, mas com um tema da África. Então, em Bandelli, a gente conta a história de um menino no Senegal, uma história ficcional desse menino no Senegal, que ele resgata as histórias do seu povo. E com esse elenco, com esse grupo que fazia parte, num festival que nós fomos pro Piauí, surgiu uma conversa. E eu já vinha há muito tempo querendo falar sobre personalidades negras, né? Porque vivemos num estado extremamente racista, vivemos num país racista, mas o Rio Grande do Sul, principalmente, é um estado muito racista. E esse resgate dessas figuras, para mim, começou a ser importante. Bem como também, na minha reconstrução como homem, falar das mulheres, falar de figuras femininas. Então, falar de uma figura feminina, naquele momento era algo que já estava me chamando a atenção, né? Eu tinha construído um espetáculo de teatro lambe-lambe, por exemplo, que era uma história de 2-3 minutos sobre a Carmen Miranda. Mas não foi só fazer a cena, eu fui atrás da história da Carmen Miranda e me chocou muito, por exemplo, saber que ela era uma mulher que sofreu violência, né, emocional e física. E mesmo assim ela foi a artista que foi renegada pelo seu país, mas enfim. E aí quando a Mari Falcão, né, que era atriz no Bandelli, nossa figurinista também naquele espetáculo, ela falou, tenho vontade de fazer um trabalho sobre a Carolina. Naquele momento eu falei, tá, e o que te falta? Ela, falta quem abrace a ideia. E naquele momento nós selamos um contrato. Então tá, a trupe de trapo está disponível para ti. E a partir disso as coisas foram muito naturalmente se desenvolvendo. O grupo que estava ali muito topou e abraçou a ideia. A gente teve o Leandro Silva, que foi uma figura muito incentivadora no sentido de buscar recursos, né? Porque ele é uma pessoa que me fez acreditar que é possível a gente ir lá e exigir os nossos direitos através dos editais, porque isso é nosso, é da cultura, é da arte, e a gente conseguiu montar esse trabalho a partir disso. Cena do espetáculo. A boneca que representa Vera e Eunice está no colo de Glória, como Carolina. Parabéns, muitas felicidades. E a senhora vai fazer um bolinho pra mim? Se conseguir dinheiro. Junto delas, Lucimeia Galkönig interpreta as falas em libras. Quando é que eu vou ter uma festinha, mamãe? Ora essa, Vera, festinha. Isso é a mesma coisa que querer agarrar o sol com as mãos. Anda, Vera, vai brincar com seus irmãos. Põe a boneca em pé no chão. Vera Eunice olha para baixo, para os pezinhos que pisam uma folha de jornal. Mamãe, eu não gosto de andar descalça. Eu sei, Vera. Agora anda, vai fazer o que eu te mandei. Dois atores conduzem Vera Eunice para fora de cena. Ora essa festinha. Claro que eu queria um. Imagina se não. Mas hoje não vai ter nenhum disso. Como produtor, o meu maior desafio foi a incapacidade e a insensibilidade política que a gente vive nesse momento. Porque a pandemia não é uma escolha humana, né? Não é algo que esteja no nosso controle. Mas, por exemplo, nós termos que, de qualquer maneira, executar um edital dentro de um prazo, quando as curvas de contágio aumentam,
quando as restrições e os cuidados para com todos deveria ser maior, e nós não termos a sensibilidade de um governante, de um legislador chegar e dizer assim, gente, não tem nem discussão, pausa tudo, dá mais prazo, revogam-se os contratos. Não, a gente está tendo que executar esse projeto, buscando manter em segurança a equipe, elenco, buscando formas de uma maneira que é ridícula. A gente está lutando pelo óbvio, né? Enquanto isso, em outras frentes, a gente também está tentando pedir revogação, tentando pedir prazo. Então, essa insensibilidade dos nossos atuais governantes, de quem legisla, para mim, hoje é o maior desafio, né? Como produtor de um projeto que tem que ser executado num prazo e prestar contas e ter um produto. Isso é muito angustiante e muito doloroso, porque nós estamos dentro de um processo de uma lei emergencial para que nós, artistas, para que a cultura se mantenha bem e viva, mas nos obrigam a nos expor para cumprir um prazo, né? Esse, para mim, é o meu maior desafio. Glória Andrade. O desafio era trazer, né, essa personagem, que eu não ficasse ali só com um texto e fingindo, né, que eu estava representando a Carolina, e o olhar, né, de todos vendo o que ela vai fazer, né, foi bem complicado, mas eu aprendi muito. Nesses 15 anos de carreira, o desafio para qualquer um que me perguntar foi a Carolina Maria de Jesus. Muito importante, e eu sei que já fiz muita coisa até então, né? Mas eu sei que essa aí é o carro-chefe da minha carreira. Glória, como Carolina de Jesus, em cena do espetáculo. Está sentada com o braço esquerdo vestido em um paletó. Essa mão agarra a coxa de Carolina até que a mão direita a detém. Ela trinca os dentes. A mão esquerda a agarra pela garganta. A mão direita segura pelo pulso, sem conseguir libertar-se. Ela arranca a mão da garganta, despe o paletó, atira longe e acerta a câmera. Anderson. Como ator, eu acho que o desafio foi juntar todas essas peças que nós nos propomos, de cantar, de ter manipulação de bonecos, de interpretar coisas tão fortes, num prazo tão curto. Porque o que a gente faria em 4 meses no mundo, num cenário ideal, a pandemia nos obrigou a fazer em 1 semana. Em cena do espetáculo, ele fala conosco. Sangrar gotas de sangue é choro interrompido. Voz? Usa um macacão cinza e está de máscara. Ninguém nos ouve. Pra que dizer tudo? Pense mais. Posso 2 alegrias: esconder algo e conviver intimamente. Ao fundo, Glória, como Carolina, Sossego. segura Vera Eunice nos braços. Prazer, dor, obsessões. Tem mais? É fome. Alexandre Malta, também de macacão e máscara. Nós mesmos, os outros. Fome, O que eu sou? metal, madeira, lixo, O que eu sou? finitude. Por que não girar a faca? Amante perfeito, desejo amarelo. Eu acredito que a peça Viviane é muito Marmite, atriz. pesada. Sim, o tema ele é muito pesado. É branca, de cabelos Então, acobreados acima dos o que a gente ombros, com tinha franja. feito antes disso, todos os trabalhos que a gente tinha feito antes, eles são trabalhos mais voltados ou para o humor, ou uma peça infantil. Então agora a gente está lidando com um público que é adulto e um assunto que é fome, então eu acho que não é muito fácil falar sobre isso. Acho que o maior desafio foi me colocar e colocar todo mundo, acho que na mesma energia de que esse trabalho é muito sério. Então a gente tem que ter uma certa sensibilidade para falar dele, não é... Usa camiseta amarela com a frase não é só "O futuro tá é aqui feminino". gravando, a gente tem que saber do que a gente está falando, né? A gente
tá falando de quem passou fome, mas a gente não passou fome, então como que tu vai interpretar essas coisas sem ter passado por essas coisas? Então acho que esse talvez tenha sido o maior desafio de todo mundo, inclusive o meu. Bom, para montar o Páginas Amarelas, assim, Alexandre especificamente, Malta, ator. é uma... Até diante de todo o contexto que a gente está vivendo, de pandemia, né? É branco, um de momento cabelos raspados. Da gente buscar, assim, se readequar a novas situações. Usa camiseta preta com identidade gráfica do Grupo Cerco. Se reinventando, que eu costumeiramente estou falando. E aí, no Páginas Amarelas, é essa questão de estar trabalhando com uma câmera, que eu sempre fui do palco, né? Nunca tive esse trabalho mais dentro do audiovisual. E então tem essa questão de se adequar com a câmera. E também o quanto isso a forma, né, de estar apresentando também é diferente, né? Não apresenta uma peça do início ao fim, né? São comparadas e rever. A fome precisa de moedas para pegar o ônibus. Cena do espetáculo. Não se engana com café preto. Malta faz movimentos exagerados com os braços. Dor que não passa com o analgésico. A fome não encontra emprego. Achou um bloco de anotações. Agarra-se a esse bloco como tábua de salvação. Também eu acho que uma outra forma, uma outra readequação que é a proposta do Páginas Amarelas, né? De ter acessibilidade, alguém da Libras junto. Então a gente também, além de estar... Em cena, Lucimeia interpreta as falas de Carolina. Em cena, com os colegas, consciente de que tem uma câmera e também tentando se colocar em cena deixando a intérprete de Libras também sempre à mostra. Então a gente tinha várias coisas pra gente estar cuidando assim e se percebendo em cena, né? No quintal de Carolina, Como que escreve aí? o personagem é representado por uma camisa branca pendurada no varal. Todas as lambanças que praticam esses favelados. Pois então, escreve e depois dá pra um crítico fazer a revisão. Então, sabia que ela existia, mas não sabia nada de Carolina, de Jesus. E a Lucimeia Galkoenig, intérprete de Libras. Leitura, a cada entendimento do que significa Carolina É branca, de longos cabelos loiros. A parte de que ela também foi compositora, a parte da questão do barraco, de morar na favela, de viver a situação da fome. Está de máscara. Ela perpassa muito das ações sociais que eu trabalho, né? Gesticula inserindo sinais de Libras. Historicamente excluídos, assim, que são pessoas com muitas vulnerabilidades sociais. Então, assim, é o cotidiano também que a mim chega muito no meu coração e chega nos meus pés, né? Que são as comunidades aqui em Porto Alegre. Tem o Cantinho Voz Georgina, por exemplo, né? Que é uma comunidade, é um projeto lindíssimo e que a gente também tem envolvimento. As comunidades quilombolas e o povo da rua. Ter uma peça de teatro acessível dessa maneira como a gente fez, construindo junto, principalmente a parte musical, fazendo com que as pessoas surdas, a comunidade surda, esses sujeitos visuais possam ver a cena em si, é o que eu acredito, né? Nós que somos ouvintes, nós podemos aprender Libras para poder conversar. Mas quando a gente tem preconceito em relação a essa comunidade, o que a gente faz? É ele que tem que ser... É um conceito clínico de normalizado ao que nós somos. Então é o conceito da falta de ouvir. Então o que se faz com essas pessoas? Na antiguidade se matava, se colocava em paredões. Depois, um pouco mais à frente, o que aconteceu? Vamos colocar aparelhos auditivos. Tanto que antes era um aparelho desse tamanho que se colocava aqui, ou então microfones para se falar durante uma intervenção. E agora existe uma coisa chamada implante coclear, que é uma cirurgia que se faz com o risco de pessoas morrerem, terem outras infecções. Para quê? Tudo isso para normalizar essa pessoa a ser ouvinte. Então, assim, quando a gente fala de uma comunidade surda, a gente fala de sujeitos visuais. Alguém que aprende o mundo com os olhos, com uma maneira visual. Então, eu te aceito com a tua diversidade, tu é um sujeito visual. Então, requer a nós fazer esse movimento também de aprendermos, né? Então, assim, eu acho que é um caminho que está sendo percorrido e na questão artística e cultural é muito novo ainda, né? Ainda falta muito para ser de verdade, não só ter, de repente, um cantinho lá para dizer que tem, como foi nas eleições,
As pessoas colocam pessoas que às vezes nem sinalizam ou que fizeram um curso básico de Libras como se fossem intérpretes, né? Então, assim, a acessibilidade é muito mais completa, né? Cena do espetáculo. Carolina e Luciméia dirigem-se a nós. O custo de vida impede a realização dos nossos sonhos. Solta o ar. Pega o saco e sai a cata de papel. Usa uma saia xadrez em preto e branco. Suas sapatilhas pretas pisam o lixo espalhado pelo chão. Eu acho que o bacana de Letícia trabalhar na área da acessibilidade é essa possibilidade que a gente tem de navegar entre projetos muito diversos, muito diferentes entre si. É branca, com os cabelos castanhos presos em um coque. Alguns nos encantam. E eu acho que tenho certeza que foi o caso do Páginas Amarelas. Isso desde o primeiro momento, desde o primeiro instante. Está de óculos e usa Sharp. Quando Leandro e Anderson me convidaram para participar do projeto, eu tinha, coincidentemente, terminado de ler o livro da Carolina, tinha lido pouco tempo antes, já estava encantada pela história dela, pela figura dela, por tudo que ela tinha para dizer. E depois o envolvimento todo com a equipe, que é coisa rara de acontecer, as pessoas responsáveis pela acessibilidade realmente serem integradas ao projeto. A proposta do Leandro de colocar a audiodescrição, assim como a Libras, como parte do resultado final desse trabalho e não como um recurso de acessibilidade que chega àquelas pessoas que precisam dele. Essa possibilidade de ir além, de usar tanto a Libras quanto a audiodescrição como um recurso estético, transformou esse processo numa experiência muito maior para mim, né? Numa pesquisa maior, num processo de trabalho mais intenso e mais bonito. No centro da sala, Carolina acomoda o saco junto ao carretel e senta-se. Descansa as mãos sobre os joelhos, a expressão sofrida, o olhar vazio. Tela preta. Dirigido por Victor Mayer. Roteiro por Anderson Gonçalves. Produzido por Red Orange Films. Edição, mixagem e masterização de áudio, Memphis Studio. Edição, Gabriel Maciel. Intérprete de Libras, Luciméia Gal Koenig. Audiodescrição, 1000 palavras. Roteiro e narração, Letícia Schwartz. Consultoria, Rafael Braz. Realização, Trupe de Trapo. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Brasil, Governo Federal. Apoio, Grupo Cerco. Red Orange Films.